pessoal, tudo bem aí com todos? Vamos aqui então começar a nossa terceira videoaula, né, do nosso Dashboard 1 do aplicativo Me Ajuda Excel. Show? Continuando de onde paramos, né, da nossa última videoaula, agora a gente vai começar a estruturar a mecânica dessa parte aqui dos nossos gráficos Year over Year, tá bom? Então tá vendo nessa parte aqui do nosso gráfico, onde a gente tem a exibição, né, dos valores do nosso gráfico, mas também junto com o indicadorzinho aqui, onde a gente está mostrando se houve queda ou aumento de um mês para o outro, né? Então, no nosso caso aqui, na nossa análise year over year, a gente está falando o quê? Que em janeiro, né, janeiro de 2020, houve uma queda de 5,2%, tá? Junto com a setinha para baixo, né? Então é algo visual no nosso gráfico aqui, né, nesse nosso KPI, no nosso KPI, que ao nosso usuário bater o olho, ele sabe que em janeiro de 2020 eu tive um rendimento, né, no caso, volume de vendas, eu vendi menos que janeiro de 2019. Quanto a menos? 5,2% a menos, tá certo? Então, para criar toda essa inteligência, a gente vai demonstrar para vocês aqui agora, especificamente nessa terceira videoaula. Beleza? Então acompanha aqui com a gente. Voltando aqui, né, para o nosso arquivo da videoaula, vamos só pegar o gráfico dinâmico que a gente criou, vamos deixar ele um pouco aqui de canto, tá bom? E vamos focar aqui primeiro na nossa primeira tabela dinâmica, tá? Qual que é a mecânica que a gente vai criar? Como é que é a mágica, aqui entre aspas, que a gente vai começar a aplicar no nosso dashboard, aqui no nosso Excel? Vocês estão vendo aqui que tem o campo ano, tá certo? E aqui também tem em rótulos de linha os meses, correto? Você vê que janeiro, fevereiro, março, abril e maio, nós temos dados dos 2 anos, 2020 e 2019, correto? Só que de junho para frente a gente só tem informação de 2019, ou seja, a gente não vai ter nenhum comparativo, né? A gente não tem ainda a informação vigente de 2020 para comparar, tá? Onde é que eu quero chegar? A gente vai criar uma fórmula aqui, onde essa fórmula vai ter que ter inteligência de olhar para cá, tá? Para a linha dela, né? No caso, a célula D6. Ela vai olhar para a linha dela aqui e vai ter que ver o ano. Se esse ano for o ano de 2020, eu sei que eu tenho algum registro do meu passado de 2019 desse mesmo mês aqui, certo? Então eu sei que na célula anterior é algum registro do ano de 2019. Show? Agora, se a célula daqui for o ano de 2019, né, no caso, por exemplo, célula D7, correto? Se o ano aqui for de 2019, eu não posso falar para a minha fórmula, olhar para trás e efetuar o cálculo que eu quero, né? Porque senão eu posso estar comparando 2019 com 2020, que é o que é errado, né, para minha análise. Eu preciso comparar sempre 2020 e eu olho para trás com 2019. Eu não posso pegar 2019, olhar para trás e comparar com 2020, ou 2019 olhar para trás e comparar com 2019 também, que pode ser que aconteça aqui, ó. Tá certo? E são meses diferentes, ó, tá bom? E se acontecer daqui também, ó, 2019, eu olhar para trás, 2020, eu vou estar comparando fevereiro 2019 com janeiro 2020. Isso não pode acontecer, tá? Então, como é que a gente vai criar essa inteligência aqui que a gente vai demonstrar para vocês, tá bom? Então, igual, se o valor da célula B6, tá? A gente vai começar aqui na linha 6, coluna D, célula D6, tá bom? Se o valor da minha célula B6 for igual ao ano de 2019, então me preencha a célula D6 com valor vazio, porque eu não quero que a minha fórmula calcule nada quando o ano for 2019, ok? Caso contrário, se o ano da célula B6 não for 2019, ou seja, se for 2020, então me faça o cálculo comparativo, comparando o resultado de 2020 com 2019 em percentual. Então, qual que é o nosso racional aqui? Eu clico aqui no valor
da célula C6, que é referente ao ano de 2020. Está vendo aqui em cima? Ó, info dados tabela dinâmica do indicador quantidade vendido, correto? Do mês 1, tá? Do ano 2020. E eu vou mandar dividir esse valor pelo resultado de 2019 aqui, ok? Esse resultado eu vou subtrair menos 1, que é o nosso cálculo para ver a taxa de crescimento percentual de um ano para outro, de um período referente ao outro, ok? Eu vou fechar o meu parênteses aqui, certo? E eu vou clicar em Enter. Eu vou formatar aqui a célula em estilo de porcentagem, com uma casa decimal, tá certo? Eu vou voltar aqui na minha fórmula, e ó, vocês estão vendo aqui, ó, na referência do mês, que automaticamente ele preencheu o mês 1. Se eu pegar essa fórmula e arrastar para baixo, ela vai sempre efetuar o mesmo cálculo aonde a célula aqui do meu ano for 2020, certo? Então, pelo menos a regrinha de que, se aqui for 2019, não me faça nada, me preencha somente vazio. Está funcionando, certo? Agora, o cálculo do mês de 2020 versus o mês de 2019 não está correto, porque o mês 1 ele está fixo. Está vendo que ele preencheu em todas as células? Ele foi o mês 1 e não o mês correto que deveria ser aqui, né, da respectiva linha. Então, o que a gente precisa fazer? Vim aqui na célula D6, onde está o mês 1, a gente tira o 1 e a gente só vai clicar aqui na referência da célula da coluna A, que é o mês 1 aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Show? Feito isso, a gente vai pegar essa fórmula e arrastar para baixo. Ok? E está aqui pronto. Show? Só que temos um porém, tá bom? Vamos pegar aqui o nosso slicer que está aqui do ladinho, ó, que é o por mês. Vou dar uma esticada nele. Aqui, trazer um pouco mais para a direita. Vamos filtrar alguns meses. Segura a tecla Ctrl e seleciona aqui, sei lá, até uns meses 8, 9 aqui. Tá vendo que a gente arrastou as fórmulas aqui, ó, e para onde não tem mais um ano preenchido, ele perde a referência, né, da tabela dinâmica e ele acaba resultando em um erro aqui de referência, certo? Referência inválida. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de situação? A gente vai colocar uma função se erro para toda essa lógica que a gente criou. Se tudo isso aqui resultar em algum tipo de erro, me retorna vazio também. Tá? Então, preenchendo essa fórmula aqui até o final, e também na célula de cima, na primeira célula D5, né? Por quê? Porque esse cara, ele é o primeiro, nem sempre vai ser o 2019 no nosso caso. Ele não tem com ninguém para se comparar aqui antes dele, né? Então, para não dar erro também, a gente deixa o vazio. Mas no caso aqui é por causa do ano de 2019 que ele está sendo preenchido em vazio, tá? Então, voltando aqui, ó, vamos selecionar do mês 1 até o mês 9 de novo. Ó, tá vendo que agora aqueles erros de referência dessas células tá em vazio, porque a gente colocou uma fórmula de segurança, entre aspas, que a gente chama de função se erro ou if error em inglês, tá bom? Então, se o resultado dessa lógica resultar em algum erro, me retorna vazio, ao invés de aparecer lá o erro, tá certo? Tirar aqui o filtro. Então, a gente conseguiu criar aqui primeiro o nosso cálculo, né? Então, ó, sempre que o ano, a linha aqui, né, no caso, for o ano de 2020, compara o seu resultado com o do período de 12 meses para trás, do ano anterior, certo? Ó, 2020, 2020, 2020. E para o restante, que é tudo 2019, eu não tenho com quem comparar ainda, e retorna vazio. Beleza? Bom, galera, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a inteligência mecânica para vincular esse valor percentual que a gente acabou de calcular, criar, com a setinha para cima ou para baixo, tá bom? Então, qual que é a lógica aqui? Se o resultado percentual for positivo, ou seja, maior do que zero, pega esse resultado positivo e mescla com uma setinha para cima, certo? Se o resultado for negativo, ou seja, menor do que zero,
mescla com a setinha que é para baixo, tá bom? Como é que a gente cria essas células? A gente vem aqui na guia inserir, né? Lá no fundo, no grupo símbolos, a gente clica no botão de comando símbolo, certo? A janelinha símbolo vai ser exibida, tá bom? E vocês vão procurar aqui nos subconjuntos, tá? As setas que eu vou estar repassando para vocês. Cada caractere, seja um número, uma letra, uma seta, parênteses, cada um deles tem um código do caractere aqui, ó. Tá vendo? Então, as setas corretas para você utilizar nesse tipo de mesclagem que a gente vai estar ensinando aqui vão ser sempre essas duas setas aqui, tá bom? A seta para cima é o código 25B2, tá bom? A gente vai inserir aqui na célula H1, tá? A gente clica em fechar. E depois na célula H2, a gente vai inserir essa seta para baixo, que é a 25BC, tá bom? Inserir. E temos aqui as nossas duas setas. Eu vou até deixar aqui, ó, código 25BC e aqui a 25B2. Deixa eu conferir se eu coloquei isso, 25B2, é o código correto. Tá certo? Então, voltando aqui para a nossa lógica, aqui a nossa lógica vai ser a seguinte: se o valor da célula D6, né, for vazio, né, pode ser o caso daqui, então mantenha preenchido em vazio aqui o valor da minha célula E5, certo? Se o valor da célula E5 for menor do que zero, né, ou seja, for um valor negativo, mescla para mim o resultado aqui da célula D6 com a setinha para baixo. Caso contrário, né, ou seja, se o valor for positivo, mescle esse valor, esse resultado com a setinha para cima. E aqui acaba a minha lógica. Vamos testar? Então vamos lá. Então, igual, se a célula D5 for igual a vazio, então me mantenha preenchido conteúdo vazio, não quero nada também. Caso contrário, se o valor da célula D5 for menor do que zero, então eu quero que você pegue o valor da célula D5 e mescle com a célula onde contém a setinha para baixo. Correto? Fecho parênteses. Caso contrário, né, se o valor for positivo, aqui no caso eu coloquei errado, gente. É menor do que zero, não é menor ou igual, tá? É só menor do que zero. Acabei de corrigir aqui. Então, caso contrário, se o valor da célula D5 for maior do que zero, tá? Então a gente vai pegar o conteúdo aqui da célula D5 e a gente vai mandar mesclar com a célula H1, que é a seta para cima, tá certo? E a gente fecha parênteses aqui. Deixa eu ver, deu algum erro aqui, ó. Se, Ah, tá aqui, ó. Coloquei um parênteses errado aqui, ó. Acabei de corrigir de novo aqui, peço desculpas, tá? Então, ó, recapitulando. Se o valor da célula D5 for igual a zero, então me mantenha preenchendo vazio aqui, tá bom? Desculpa, o valor da célula D5 for igual a vazio, então me mantenha preenchendo vazio de novo, tá? Caso contrário, se o valor da célula D5 for menor do que zero, né, for um valor negativo, vamos mesclar então o valor negativo com a seta para baixo, que é a célula H2. Caso contrário, né, se o valor da célula D5 for maior do que zero, ou seja, um valor positivo, vamos mesclar ela com o valor da setinha para cima, que está na célula H1 aqui. Ok? Então, feito isso, a gente fecha o parênteses e dá um OK. E vamos arrastar para baixo. Legal? Tá vendo aqui que aconteceu um pequeno problema, pessoal? Alguém já conseguiu identificar o possível erro, certo? Primeiro erro aqui, as setinhas não vieram. Por que que não veio? Porque quando a gente referenciou, a gente não travou as células. Tá vendo aqui, ó? Ó,
H3, H4, H4, H5 e assim por diante. Então vamos voltar aqui na primeira célula da fórmula, H2, F4, H1, F4. Ok? E a gente arrasta. Boa! Agora veio aqui as células preenchidas, com pelo menos a setinha para baixo quando é negativo e a setinha para cima quando o resultado é positivo. Show? Agora vocês viram que o valor percentual ele veio todo desconfigurado. Ele veio em casas decimais, né, inúmeras casas decimais, e não tem aquela simbologia do percentual, né? Ele não está no formato percentual por si só. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar utilizar a função texto para deixar esse resultado aqui no formato, né, como se fosse um resultado percentual mesmo aqui, tá bom? Então a gente vai usar a função texto ou text, que é em inglês, tá certo? Aqui da nossa mesclagem, tá bom? Entre a célula D5 e no caso, né, se for negativo com a célula H2, a gente vai pegar esse resultado aqui, certo? Da célula D5, perdão, ponto vírgula, né? Então, texto, célula D5, ponto vírgula. Como é que eu quero formatar esse cara aqui? Abro aspas duplas, ok? 0,0 percentual, fecho aspas duplas. E fecho parênteses aqui da minha função texto, tá bom? E o mesmo eu vou fazer essa outra D5 aqui, ó, que é o caso contrário, né? Se o valor aqui for maior do que zero, eu vou vir aqui, função texto, depois do meu D5, ponto vírgula, aspas duplas, 0,0, percentual, fecho aspas duplas, fecho parênteses da minha função texto. Ok? Fechei a fórmula, arrasto ela para baixo. E está aqui o meu resultado que eu tanto precisava para ficar parecido com esta formatação aqui. Legal? Vamos voltar aqui. Só vou apagar dessa última, que essa última aqui é o total geral e não precisa. De novo, a gente tem um pequeno detalhe. Se a gente filtrar um período que não tem algumas informações, pode ser que a gente se depare com possíveis erros aqui, né? Mas como a gente já colocou um se erro aqui nas células da coluna D, a gente não precisa se preocupar com nenhum tipo de erro aqui na coluna E, tá bom? A gente já está meio que protegido de eventuais erros, tá certo? Galera, feito isso aqui, dessa primeira tabela dinâmica, a gente vai replicar esse mesmo racional para as outras tabelas dinâmicas aqui, tá bom? Uma coisa só que eu queria demonstrar para vocês é aqui, ó. Se eu quiser vir aqui no campo, né, o nome aqui desse campo da minha tabela dinâmica, eu posso clicar em quebrar texto automaticamente, ó, que ele quebra o texto, entendeu? Então evita de ficar aquela coluna toda esticada, maior assim, tá bom? Eu vou jogar um pouquinho para a direita aqui, esse gráfico dinâmico. Esses outros dois também aqui eu vou jogar um pouco mais para a direita, tá bom? E eu vou selecionar as células aonde eu criei as minhas fórmulas e eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. É certo eu fazer isso, gente? Aí fica a pergunta. É certo fazer isso? Não, não é. Por quê? Porque aqui, ó, na minha referência, por mais que eu esteja me referenciando às células, né, da minha segunda PVT, os dados em si eu estou trazendo lá, ó, quantidade vendida, que é da minha tabela dinâmica, ó, que está referenciado lá em cima na célula 4, ó, aqui, ó, tá vendo? Então, não pode fazer isso que a gente acabou de tentar fazer agora, um Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Então vamos vir aqui, a gente apaga e a mesma lógica que a gente criou aqui, a gente vai replicar aqui embaixo, tá bom? Então, na segunda linha, a gente vai criar se o ano
dessa célula for igual a 2019, então me mantenha vazio. Caso contrário, se for 2020, me calcule o resultado de 2020 pelo resultado de 2019, menos 1, certo? Aqui, ó. Show? Aí depois a gente vem aqui em mês e a gente referencia aqui novamente, ó. Tá bom? E lembrando aquela situação, né, do se erro que a gente criou aqui. Então, se aqui der erro, toda essa lógica, então me mantenha preenchido vazio. E eu vou copiar para todo mundo aqui, beleza? Agora sim, eu posso pegar essa turma aqui da coluna E, Ctrl C e Ctrl V aqui. Legal? Só para vocês verem. Tudo referenciado ali, porque a gente travou a referência lá em cima, né? Então, deu certo aqui. E agora a gente vem aqui de novo e mesma coisa. Se o ano daqui for igual a 2019, então vazio. Caso contrário, me calcula o resultado do ano vigente com o resultado do mesmo período do ano passado, menos 1. Tá bom? Fecho parênteses. Eu venho aqui na referência do mês, eu seleciono o mês aqui, e aqui do mês, novamente, o mês aqui. Correto? Formato em valor percentual com uma casa. E, de novo, se tudo isso der erro, me preencha vazio. Ok? Eu vou copiar para todas as celas, inclusive a de cima. Só vou verificar. Aqui a gente copiou de cima também. Show? Cadê? Aqui a gente preencheu. E eu vou vir aqui de novo, eu copio essa célula, né, onde a gente está mesclando as setas, e eu vou colar aqui também, certo? E por último, o nosso gráfico não, a tabela dinâmica, né, do ticket médio aqui. Então, mais uma vez, se o ano daqui for 2019, então me preencha em vazio, tá certo? Caso contrário, se for ano de 2020, então me calcula o resultado de 2020 com o resultado de 2019 menos 1, certo? Formatação de percentual com uma casa. Lembrando, se tudo isso aqui der erro, me mantenha preenchido com vazio, tá bom? Então, Ctrl C para todo mundo aqui, Ctrl V, certo? O que a gente esqueceu de fazer? Referenciar o mês. Então, tiro o mês 1 daqui, coloco o mês aqui, e o mês 1 aqui também de 2019, eu vou referenciar esse mesmo mês aqui, tá bom? Feito isso, Ctrl C, e aí Ctrl V aqui. E eu vou copiar de novo as minhas setas aqui, ó. Aqui embaixo. Feito. Certo, pessoal? Então, o que a gente acabou de desenvolver, criar aqui nessa terceira videoaula? Foram essa turma aqui, no nosso gráfico Year Over Year, né? O valor percentual com a setinha para baixo, tá bom? A gente criou essa inteligência para esse conteúdo estar disponível quando lá na frente a gente for definitivamente criar aqui o nosso dashboard e referenciar nos seus rótulos de dados essa turma aqui que a gente acabou de estar criando aqui, tá certo? O gráfico de estados a gente não vai mexer em nada ainda, tá bom? O foco nessa videoaula era esse conteúdo aqui, tá certo? Para os nossos gráficos aqui da análise Year Over Year, tá ok? Então, pessoal, esse aqui era o conteúdo dessa nossa terceira videoaula, tá bom? Espero que os erros que a gente cometeu aqui durante a criação, vocês tenham entendido de que acontece no dia a dia de vocês e no automático e, né, acabar acontecendo alguns erros humanos no desenvolvimento, né, do seu dashboard. Então fiquem sempre atentos, tá?
nas referências às células que vocês vão estar fazendo, tá? Então, onde tem que ser uma referência fixa, sempre façam o famoso F4 em cima para estar travando a referência tanto para a coluna quanto para a célula, tá bom? Fez uma vez? Verifiquem se está tudo correto, vê se a lógica está correta, tá bom? Se está funcionando. No nosso caso aqui, testamos para eventuais situações onde a gente faz diversos tipos de filtros para ver se não vai aparecer nenhum tipo de erro, né? Conforme filtro aplicado, efetuado aqui, tá bom? Então, esse é o conteúdo da nossa terceira videoaula, espero que todos tenham entendido, tá bom? E, novamente, a gente pede para vocês estarem seguindo o nosso canal do Instagram, o nosso canal aqui também do YouTube, tá certo? Fiquem atentos aos nossos posts, tá? A gente sempre vai estar trazendo novidades, novas dicas, novos conteúdos, tá certo? E para esse começo, de novo, a gente pede a compreensão de todos, que a gente não está conseguindo ainda disponibilizar, né, o link para download de forma fácil dessa base de dados do nosso Dashboard 1. Então, por enquanto, comentem lá no Instagram, tá? Comentem aqui nos nossos vídeos também do YouTube, que a gente vai estar entrando em contato com cada um de vocês para mandar esse arquivo base de dados para vocês, tá bom? Galera, valeu até aqui, tá? Eu vou tomar uma aguinha daqui a pouco, me preparar aqui para videoaula 4, tá certo? Valeu, pessoal, até daqui a pouco na quarta videoaula.